Por quê? Porque é importante. Quando eu tinha 16 anos eu afoguei. Significa, eu morri afogado. Todo mundo que estava comigo quando eu pulei naquele rio foram embora. Eu subi uma vez, duas vezes, três vezes, as pessoas foram. Eu afoguei. Fui parar diante do paraíso. Eu não estava virado para cá. Eu estava para esse lugar. Uma porta. Uns 3 metros por 3. Entrada estreita. Ainda estreita. O anjo na porta. Com uma espada. Ali naquele lugar, as pessoas que estavam pro lado de lá, tudo de vestes brancas. E eu contando essa mesma história que eu estou contando agora aqui para ti. Num ônibus para uma mulher que talvez tinha perdido seu filho, sua filha. Eu não entrei em detalhes com aquela mulher. Aquela mulher não era evangélica. Cristão é todos aqueles que em Cristo crê. Aqueles que crêem que Cristo morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao 3º dia, para trazer vida e vida com abundância para todos aqueles que nele creem. Tinha pessoas do lado que eram evangélicas, que eu conheço, que vai na igreja. E aquela mulherzinha sentada, e eu contando para aquelas 2 pessoas. Aquela mulher estava do lado. E eu contei, falei assim: filho, não desista da vida. Pois até que mesmo aqueles que um dia você perdeu, o Senhor talvez reservou para ti o encontro quando nós saímos deste mundo, ou quando o Senhor voltar. Filhos, eu contei aquilo lá, aquela mulher estava do lado ouvindo. Eu estava falando para 2 pessoas, o qual sorriu, mas tipo assim, duvidando do que eu estava falando. Duvidando. Mas meu nome é Leandro, como está aí o meu nome completo inteiro. Mas muitas das vezes, pelo chamado que Deus tem nas nossas vidas, Saulo era Saulo, conhecido como perseguidor da igreja cristã, a igreja primitiva. Deus permitiu Paulo ser trocado o nome dele para Paulo de Tarso, para as confusões não continuarem. Por isso que Deus permite coisas. E quando Deus troca o nome de alguém, é porque algo grande ele vai fazer. Paulo, de perseguidor da igreja, foi considerado atleta cristão. Atleta cristão. Na Bíblia você só vai encontrar um atleta cristão, Paulo de Tarso. O homem que foi para todos os cantos levar o evangelho. Sabe o que é isso? Quando Deus quer, ele faz. E ali eu contei essa história para aquelas pessoas. O ônibus estava parado num determinado caminho. Eu levantei, aquela mulher pegou no meu braço e falou: moço, que história linda. Moço, que história linda. A palavra penetrou dentro daquele coração, daquela alma, daquela vida. Eu me alegrei. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você vai falar de Deus, não vai servir para uma pessoa, mas vai servir para centenas que estavam do lado ouvindo. E qual, se fosse ver, não era para ouvir. E ouviu. Porque Deus é amor, Deus é perdão. E Ele sabe onde atingir os corações. Amém? Então é o que eu estou falando para ti. Que muitas das vezes as pessoas duvidam de nós, duvidam de você, duvidam de mim. Não importa. O que importa é o que Deus tem para ti. Quando Deus tem na sua história, na sua vida, só confia, só acredita. Porque Deus é amor, Deus é vida. Você lembra que Jesus, quando estava nesse mundo, ele falou: Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Partiu neste mundo, está vivo. Paraíso vivo. Enoque, Elias, está morto? Estão vivos. Almas vivas. Foi levado ao reino, foi levado ao céu. São alguém de Deus. O que eu estou falando para você, um sonho que eu tive, uma revelação,
Não é todos que têm revelações, sonhos. Revelação é revelação. O que eu quero falar para você, que nós temos que observar o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Aqui como está falando, que nós temos que observar, porque a língua inflama o inferno. E se nós, aqui tem vários irmãos pedindo para entrar junto, mas eu não posso, é só, no caso, a pessoa pode até pronunciar, falar alguma coisa, mas eu não posso apanhar outras pessoas falando agora no momento, porque senão me desconcentra no que Deus tem a falar para as nossas vidas. Amém? Me desculpa, depois nós vamos dialogar mais. E neste caso que eu estou falando para os nossos ouvintes, o Senhor me deu um sonho uns anos atrás, ali uma cena onde tinha crianças com 3, 4 anos, com 4 para 5 aninhos de vidas, e ali aquela arruaça, pessoas falavam isso, falavam aquilo, e o inimigo estava à estreita, ao redor, ali amaldiçoava, e o Senhor falou assim: filho, esta é a revelação. O espírito mau, ele entra numa criança, através de uma mãe, de um pai, de uma palavra. Observa o que eu estou falando para ti. Eu não sou o gênio da inteligência, não estudei uma faculdade, não fiz uma teologia, não fiz nada dessas coisas. O espírito mau, ele entra numa criança a partir de 4 para 5 anos de vida. Sabe como? Através de palavras de maldição de uma mãe, de um pai. É o tempo que ele entra dentro de uma criança. Por isso que existe o espírito enxumirim. É por isso mesmo que ele entra na criança através do pai dizer: ah, essa criança é maldita, essa criança é não sei o quê. Essas palavras não podem ser faladas para essas crianças, não presta, é uma peste. Pelo amor de Deus, se as pessoas soubessem, a palavra já está falando. A palavra, as Escrituras Sagradas já está falando que a língua inflama o inferno. Ah, essa menina é um... Aí quando chega, 4 aninhos, o espírito ruim começa a guiar a criança pelo caminho do quê? Pelo caminho ruim. É uma criança, 5 aninhos. Ah, essa criança não para. Dá glória a Deus pelo seu filho, por ele ser espuletinha, por ele pular, por ele brincar, porque ele é uma criança. Você acha que Jesus Cristo foi adulto sempre? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário com 33 anos de vida. Você acha que Jesus Cristo, ele foi a criancinha, uma criança como as outras crianças? Ele foi diferente? Jesus Cristo veio como filho do homem, nasceu como criança, viveu como criança, teve uma adolescente como criança. A adolescência foi como criança. Maria guardava tudo dentro do seu coração. Ah, essa criança vai ser assim, assim, assado. Ela sabia porque o Espírito Santo já tinha falado com ela. Ela sabia toda a história. Mas ela se reservava de ficar anunciando e dizendo que aquela criança seria isso, isso ou aquilo. Mas é isso que nós temos que fazer. Você, em vez de amaldiçoar o seu filho, o seu Espírito Santo está falando, porque quer que você ore pelos teus filhinhos, pelas tuas filhinhas, pela tua família. Porque muitas das vezes a pessoa tem o seu esposo, a pessoa anda no caminho, a pessoa vai e amaldiçoa, joga mais palavras ruins, e é onde a pessoa cai, e muitas das vezes não se levanta mais. Mas o que Deus quer de nós, homens e mulheres, filhos e filhas, que nós oremos, que nós intercedemos. É bom quando a criancinha vai à escola, vai ao parque, abraça ele. Deus, abraça meu filhinho, guarda, livra de todo mal. Livra, papai do céu, livra de todo mal. Sabe o que faz? O Espírito Santo vem, abraça aquela criança, e por onde ela for, ele vai estar com ela. Porque o inimigo, ele vai tentar atacar de todos os cantos. Mas saiba de uma coisa, Deus vai derrubar o inimigo de todos os cantos que vier.